Tá, né? Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro aberta a 74ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 8 de agosto de 2023. Com muita alegria recebemos na data de hoje a doutora Liliana Mercadante Mortari, nossa corregedora geral em exercício. Seja muito bem-vinda, doutora Liliana. Saúde igualmente a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a nossa secretária. Peço licença para cumprimentar os demais membros deste colegiado em nome do nosso decano, o doutor João Machado de Araújo Neto. Saudação especialíssima também aos nossos companheiros de trabalho que estão aqui na assistência hoje. Em nome de vocês, cumprimento toda a equipe do Conselho Superior. Primeiro item, cumprimento também aqueles colegas que nos assistem pela plataforma Teams. Não temos presencialmente aqui colegas, então sintam-se cumprimentados todos aqueles que nos assistem pela plataforma Teams. Primeiro item da pauta é a ata da reunião anterior. Essa ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. Nenhuma observação, colegas? Nenhuma observação. Podemos, então, aprovar a ata da última reunião. Nas comunicações iniciais, temos aqui avisos de falecimento. Padre José Valdir Grisante, que é irmão da doutora Elaine Cristine Cabrini Hernandes, José, nona promotora de justiça de Araçatuba, e cunhado do doutor Flávio Hernandes José, oitavo promotor de justiça de Araçatuba, falecimento na data de 6 de agosto de 2023. Falecimento também da senhora Nilsen Ferrarini Ulian, mãe do doutor Eduardo Ulian, 47º procurador de justiça da Procuradoria Civil, falecimento em 7 de agosto de 2023. Podemos aprovar, portanto, votos de pesar para os colegas e respectivas famílias. Seguida, passo imediatamente para a fase das comunicações dos ilustres membros deste colegiado. O primeiro a se comunicar hoje é o doutor Saad Maslum, que está com a palavra. Pois não, temos colegas que querem se manifestar. Por favor, pela ordem aqui, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Procurador-Geral, agradecendo o uso da concessão da palavra, eu pediria a Vossa Excelência e também aos demais membros desse colegiado para que registrasse também um voto de pesar à família do doutor Antônio Carlos Matias Couto, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, judicante durante mais de 45 anos, um homem que tratou sempre a todos com lenieza, com educação, sempre com as portas abertas a membros dessa instituição, e consternado, recebi ontem o comunicado de seu falecimento. Pediria a Vossa Excelência que nós também pudéssemos externar votos de pesar à família enlutada do digno desembargador Dr. Antônio Carlos Matias Couto. É meu requerimento, senhor presidente. Acho que podemos aprovar, né, colegas? Matias Couto, conhecido quero crer, de todos aqui deste colegiado, realmente uma pessoa liana, um grande magistrado, e infelizmente nos deixou. Então, podemos também consignar votos pelo falecimento do doutor Matias Couto. Acho que era só o doutor Marco Antônio, então podemos seguir com a palavra do doutor Saad Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero cumprimentar Vossa Excelência, o doutor Mário Luiz Sarru, uma grande honra e satisfação contar com Vossa Excelência nas nossas sessões. Cumprimento de igual modo a doutora Liliana Mercadante Mortari, digna corregedora-geral do Ministério Público, aqui atuando, sempre também uma grande honra e satisfação. Cumprimento a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, digna conselheira, secretária deste colegiado, sempre uma honra e satisfação. Nosso decano, digno
conselheiro e professor, Dr. João Machado de Araújo Neto, também sempre uma grande honra e satisfação. Cumprimento os demais membros deste colegiado, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. Marco Antônio, Dr. Antônio Carlos da Ponte, Dr. Antônio Calil, Dr. Jurandir Marsura e o Dr. Bonilha. Cumprimento a todos que nos assistem e a todos os integrantes do Ministério Público que permitem a realização, com o seu trabalho, a realização das nossas sessões. Senhor Procurador-Geral, eu gostaria, primeiramente, de prestar uma sincera homenagem ao ilustre Procurador de Justiça e membro deste Conselho Superior do Ministério Público, o Dr. Antônio Carlos da Ponte. As suas palavras no brilhante artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, no último dia 3, sob o título Estado Democrático de Direito e Combate ao Crime Organizado, revelam, sem dúvida alguma, o seu compromisso com a justiça, a ordem pública e os direitos fundamentais dos cidadãos. Diante do trágico episódio ocorrido no Guarujá, o eminente conselheiro Antônio Carlos da Ponte destaca no artigo a necessidade premente de um enfrentamento vigoroso à criminalidade organizada, ressaltando ele que essa batalha não é uma opção, mas é uma obrigação do Estado. Assim, com bastante equilíbrio, firmeza e respeito à lei, o doutor da Ponte enfatiza a importância de uma resposta pronta e eficaz, sempre, obviamente, sempre dentro dos limites legais para restaurar a ordem severamente atacada. Com bastante perspicácia, o doutor Antônio Carlos da Ponte aborda o desafio constante e persistente do combate ao narcotráfico e à criminalidade organizada, realçando ele a necessidade de ações prospectivas e estratégicas. Eu destaco também a sua visão de um direito penal voltado para o futuro, aliado ao protagonismo, isenção e responsabilidade do Ministério Público, que evidencia o seu comprometimento em construir uma sociedade justa e segura. Como bem destacado no artigo publicado, o doutor Antônio Carlos da Ponte diz o seguinte, aspas, a criminalidade organizada é um desafio sério que requer resposta eficaz e enérgica do Estado e da sociedade. A abordagem deve ser equilibrada e firme na repressão aos criminosos. Não se deve olvidar, contudo, que a ação enérgica e imediata do aparato estatal, que não pode quedar-se inerte jamais frente a tão grave quadro, submete-se a limites e controle. Fica aqui, portanto, a minha homenagem ao Dr. Antônio Carlos da Ponte pelo seu notável papel, pelo brilhante artigo publicado, por seu papel como membro no Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, a sua dedicação incansável em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da democracia, que inspira a todos nós a perseverar na busca por um Brasil mais justo e harmonioso. Hoje também tive a grata satisfação de ler no portal do Ministério Público de São Paulo, na internet, que foi proposta já ação por brilhantes promotores que atuaram também de forma bastante pronta, uma denúncia contra aqueles que atentaram contra a vida do policial militar. Então, também estão de parabéns os colegas promotores de justiça por essa brilhante e bastante pronta atuação. O segundo ponto que eu gostaria de abordar diz respeito ao nosso Supremo Tribunal Federal, já em vias de brindar o povo brasileiro com a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. A questão levantada é de especial gravidade, senhor Procurador-Geral, considerando o evidente avanço, mais uma vez, do Judiciário, por seu órgão de cúpula, sobre o Poder Legislativo. Decisões que envolvem mudanças significativas no âmbito penal devem ser, ou pelo menos deveriam ser, cuidadosamente ponderadas e debatidas na arena própria, ou seja, no Poder Legislativo, com a participação dos representantes eleitos pelo povo. Essas mudanças empreendidas pelo Supremo Tribunal Federal, Dr. João Machado, certamente terão implicações profundas na sociedade, na segurança pública e no equilíbrio dos poderes do Estado. E realmente não me parece que a decisão que está sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal
esteja alinhada com os interesses e valores da sociedade brasileira. E se a questão está no Supremo Tribunal Federal, doutor Jurandir Machura, significa dizer que se relaciona com uma questão constitucional. O Supremo vai conferir um direito constitucional do cidadão de portar drogas e fumar um baseado. É um direito constitucional, passará a ser. Que triste país o Brasil está se tornando. E não se ouvem vozes contundentes. Muitos preocupados em não desagradar os ministros julgadores, certamente esse é um dos motivos, outros por medo e outros, lamentavelmente, por mera sabugice. Portanto, senhor procurador-geral, fica aqui consignado a minha preocupação com essa questão que corre no Supremo Tribunal Federal. Eu posso estar equivocado, mas eu não vi o Colégio de Procuradores Gerais se manifestar a respeito, uma manifestação contundente. Posso estar equivocado, me corrija. Não vi a Procuradoria-Geral da República também se manifestar, promover debates ou algo semelhante para que essa questão fosse, ao menos, já que não está sendo discutida na arena própria, ao menos fosse discutida por esses órgãos que representam ou que, pelo menos, trabalham para defender o povo brasileiro, o Ministério Público brasileiro. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente deste egrégio conselho, saúdo todos os demais membros, saúdo também os colegas e as colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de aderir à homenagem que o conselheiro Saad fez ao conselheiro Ponte por seu brilhante artigo sobre o Estado Democrático de Direito e o combate ao crime organizado. Também, senhor presidente, gostaria de tecer alguns comentários sobre a descriminalização das drogas, tema oportunamente coligido a este plenário pelo conselheiro Saad. Sou contra a descriminalização das drogas, entre elas a maconha, né? Poderia aqui elencar inúmeros motivos pelos quais sou contra essa descriminalização. Entretanto, vou me ater exclusivamente na questão da competência do STF em promover a descriminalização. E, para tanto, eu vou reproduzir comentário do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador presidente definiu como, abre aspas, equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal. E foi além, classificou a descriminalização sem discussão no Congresso, classificou a descriminalização sem discussão no Congresso e sem criação de programas de saúde pública como, abre aspas, invasão de competência do Poder Legislativo. De fato, há uma lei antidrogas em vigor com opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Não há dúvidas que a mudança desse entendimento, dessa opção política, é tarefa do Congresso Nacional, dos senadores e dos deputados eleitos pelo povo. E atender a esse regulamento simples, basilar, que qualquer estudante de direito conhece, implica em preservação da harmonia, implica em preservação da independência dos poderes e da própria democracia. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, não existirá, pois, um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado e instituições independentes e harmônicos entre si, fecha aspas.
Da mesma maneira, com base nas palavras de Ives Gandra, é possível afirmar que, abre aspas, nem o Estado é o presidente da República, nem a democracia sobrevive se harmonicamente os três poderes não estiverem exercendo independentemente suas funções. E o Congresso Nacional, ao tratar deste importante tema, deverá fazê-lo, ao nosso ver, somente após ouvir o cidadão, a sociedade, promovendo audiências públicas por todo o país. Por fim, não há dúvidas de que a decisão do STF irá repercutir sobremaneira na nossa atividade e na vida dos cidadãos. Por isso, urge que o Ministério Público de todo o Brasil, a CONAMP, nossas associações de classe, se pronunciem e suscitem o debate na imprensa, nas redes sociais, antes que o STF, evidentemente, consolide o seu entendimento. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade. Desejo uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor Procurador-Geral, agradeço a concessão da palavra e peço vênia a todas e a todos para que, na pessoa de Vossa Excelência, possa cumprimentar aos colegas presentes nessa sessão e aos nossos servidores. Gostaria de aderir à manifestação ou às manifestações trazidas pelos conselheiros Saad e pelo conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, parabenizando o Dr. Antônio Carlos da Ponte pelo artigo publicado, pela lucidez com que trata a matéria e a necessidade de combate com protagonismo e não somente com bandeiras e discursos no que diz respeito à criminalidade organizada. E mais do que isso, pedindo licença, conselheiro Antônio Carlos da Ponte, para ousadamente afirmar que o artigo escrito por Vossa Excelência vai diretamente de encontro às manifestações trazidas pelos conselheiros Saad Maslum e Pedro de Jesus Giuliotti. O motivo, ou cerne, das duas questões apresentadas é o tráfico de drogas. E exatamente esse tráfico de drogas que começa a conquistar ou ganha seu primeiro espaço de conquista com o trilhar da decisão que vem se tomando, vem se pautando o órgão máximo judicante deste país, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje, mas é em data recente e próxima, em que determinado ministro ou determinados ministros de um tribunal superior fez severas críticas ao Estado de São Paulo, mencionando que o Estado de São Paulo era extremamente punitivista, que o Estado de São Paulo era extremamente rude, palavras minhas, nas suas decisões, e foi além. Determinado ministro disse que o Estado de São Paulo desrespeitava as decisões do Superior Tribunal. A resposta veio de pronto do Poder Judiciário. Veio de maneira imediata, no sentido que o Estado de São Paulo não iria se curvar a nenhuma decisão de Tribunal Superior. No sentido de que nós temos autonomia enquanto poder para que pudéssemos tomar as nossas decisões e agir dentro e de acordo com a lei. E mais, aqui são palavras minhas, e não de acordo com puxadinhos legislativos, que é o que nós encontrávamos e encontramos dos nossos tribunais superiores. Sob pena de estar sendo leviano, sob pena de estar sendo até mesmo deselegante, eu não me lembro de uma resposta formal e escrita da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público do Estado de São Paulo, tal como foi a reação do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Como bem colocado pelos colegas Saad e pelo colega Giuliotti, está me preocupando esse silêncio ensurdecedor. O que está me preocupando é a possibilidade, ou cada vez mais, a elasticidade que temos dado para que os tribunais superiores possam agir com esse ativismo com que vem agindo, e não é de hoje. Muito se aplaudiu o ativismo do Poder Judiciário em situações anteriores. E eu, particularmente, seguido por muitos, já alertávamos: não aplaudam esse tipo de comportamento. Não se aplaude ativismo judicial. Não se aplaude substituição ou sobreposição de poderes. Matéria do legislativo não pode ser tratada pelo Poder Judiciário. Poder Judiciário não legisla. Supremo Tribunal Federal não legisla. Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode exercer função do Ministério Público. Nós devemos, para evitar se chegar ao que se chegou no Estado de Israel, uma intervenção direta e legal no Poder Judiciário por conta de comportamentos que nós estamos vendo cada vez crescendo no nosso sistema penal. Um sistema penal que, inclusive, no ponto de vista interno, ele não surge de uma hora para outra. Não é primeiro que se abre o nosso portão de entrada, se entra no nosso jardim, para que finalmente estejam sentados assistindo televisão no nosso sofá de casa e escolhendo com controle remoto o canal que vão assistir. Nós permitimos que este tipo de decisão chegasse aonde chegou. Por quê? Por conta de aplaudir situações anteriores ou nos mostrarmos absolutamente omissos. Não existe grande tráfico e pequeno tráfico, como não existe grande homicídio e pequeno homicídio. O que existe é o homicídio privilegiado. O que existe é o tráfico privilegiado. Agora, não existe o grande traficante. Existe o traficante no atacado e o traficante no varejo. E aqui ficam as questões. Por exemplo, em 30 anos de promotoria criminal, aqui colocando também a Procuradoria Criminal, eu não vi duas coisas. Eu não vi nenhuma mulher, nenhum homem ser punido porque estava levando droga no interior do presídio para a mulher. E desafio quem tenha visto algum homem tendo sido punido porque levou droga no interior do presídio para a mulher que estava presa. Da mesma forma, eu nunca vi um produtor de produtos falsificados, produtos piratas, ser preso ou processado. O que eu só vi é aquele que está vendendo o CD falsificado, que está vendendo na porta da casa, e o cuidado de exceção, o cuidado que o Ministério Público tem, a despeito de discutir o direito penal do autor, o Ministério Público se preocupando em punir também aquele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, a partir do momento que nós estejamos agindo da maneira que se age, permitindo que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, legisle, fiquemos assistindo, esperando, vamos esperar formar a maioria. Formou a maioria, acabou. Não adianta escrever artigo. Não adianta ficar montando grupo de estudos ou dizer que vai ser tratado isso no âmbito das promotorias criminais. Não existe uma procuradoria criminal, não existe dentro do nosso Ministério Público uma procuradoria-geral, uma subprocuradoria-geral voltada aos interesses da nossa instituição, sustentações orais em Brasília ou trabalhos realizados a gabinetes. Existe, eu sei que Vossa Excelência participou, seu procurador-geral, é mais de um. Mas nessa situação específica, nós estamos omissos, nós estamos assistindo, e eu vou dizer mais uma vez, isto não veio de uma hora para outra. Isto veio, inclusive, por situações internas por nós verificadas, aonde temos colegas
temos colegas que defendem essa posição. Tivemos há pouco um colega que isso viralizou pelas redes sociais, onde ele mandou processar os policiais e soltar o traficante. Só faltou mandar devolver a droga para o traficante. Sob argumento, e é outro assunto que está saindo, o Ministério Público está aqui assistindo. É a questão referente à abordagem policial, que se pauta essencialmente em relação à abordagem dos traficantes, seja ele grande, seja ele médio, seja ele pequeno, seja no atacado ou seja no varejo. E eu também faria uma outra pergunta, também como reação. Drogas lícitas e drogas ilícitas, nós passaríamos a ter uma droga ilícita que será lícita de acordo com a quantidade. E aí se perguntaria, se fumar maconha não dirija? Seria uma nova campanha aqui em tom zombateiro? Se fumar maconha não dirija, em tom de bravata? Ou ainda, consuma maconha com moderação? Esse produto pode fazer mal para a saúde? Ou o modelo que se adota, por exemplo, na Espanha, onde se há lojas franqueadas da Holanda que comercializam também drogas em relação a essas lojas comercializadas. Quem vai vender essa droga? Quem vai contabilizar qual é essa quantidade de drogas? Será que não se vê? Será que não se enxerga que a guerra de combate às drogas milhões por ano? E isto é um primeiro passo. E nós estamos assistindo. Nós estamos partindo para a reação do THC. Nós estamos partindo para a descriminalização de todas as drogas. Não será só o THC. Será em relação a todas as drogas ilícitas na sua composição, seja ela qual for. E, mais uma vez, estaremos assistindo e fazendo com que o narcotráfico deixe de ser crime para que em breve se torne uma grande, talvez a maior organização não criminosa, mas organização empresarial do nosso planeta. Senhor Procurador-Geral, eu também pediria licença a Vossa Excelência e aos demais conselheiros, porque mais de uma vez, e aqui eu não quero ser desagradável e muito menos ser insistente, mas Vossa Excelência disse que estariam em estudos a questão referente ao auxílio-acervo. Eu ainda perguntei a Vossa Excelência, indaguei a Vossa Excelência se isso não seria mais uma PAI que estaria na iminência de surgir. Vossa Excelência me informou que esses estudos estariam sendo realizados. Eu perguntaria a Vossa Excelência, com todo respeito, a vossa diretoria-geral mudou. E há uma nova diretora-geral, e talvez uma nova assessoria, desconheço. Será que esses estudos que estariam sendo realizados anteriormente pela vossa diretoria-geral, hoje alterada, serão aproveitados pela atual diretoria-geral? Existe algum prazo? Nosso mandato está aí em vias de se encerrar, para que isto venha a ser efetivamente, pelo menos, esclarecido à classe? Vai ser pago? Não vai ser pago? Por qual motivo? Para que, inclusive, as nossas associações de classe, que têm reiteradamente enviado ofícios a Vossa Excelência, eu não vi nenhum, mas é o que tem se afirmado, se isso eventualmente vai servir para que Vossa Excelência possa dar algum esclarecimento, Vossa Excelência possa dar algum tipo de resposta à nossa classe, lembrando que isto já foi implantado em mais de um estado, já foi implantado, inclusive, no aspecto federal, e não acredito tenha sido de forma irresponsável. Não acredito que tenha sido de forma assodada. Acredito que tenha sido de uma forma bastante razoável e dentro da legalidade, até porque o próprio Conselho Nacional de Justiça recomendou a esta implantação. Peço desculpas a todas e a todos se me excedi em relação ao uso da palavra, excedendo até o tempo regimental, desejando a todas e a todos uma excelente sessão. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte.
Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar aos ilustres colegas que compõem esse colegiado do Conselho Superior do Ministério Público. Quero também dirigir as minhas saudações aos colegas que acompanham a presente sessão de forma remota e cumprimentar os nossos colaboradores, cuja atividade é fundamental ao desenvolvimento dos trabalhos. Inicialmente, eu quero agradecer a consideração e as generosas palavras que foram lançadas em relação ao artigo que publiquei no jornal Estado de São Paulo, por parte dos eminentes conselheiros Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. Quero também abordar essa questão relacionada à decisão do Supremo Tribunal Federal, que já tem 4 votos, a respeito da descriminalização da conduta contida na Lei 11.343, 2006, em especial o artigo 28, e ainda mais diante da notícia de que essa matéria foi pautada também pelo ministro Gilmar Mendes, que solicitou vista dos autos para o próximo dia 16 de agosto. É importante frisar, num primeiro momento, a minha mais absoluta e radical posição em relação à liberação das drogas. Quero deixar muito claro que sou totalmente contrário a isso, mas também quero deixar claro que os pressupostos de um Estado social e democrático de direito estabelecem que nenhum poder pode se sobrepor ao outro. É equivocado o entendimento de que o Poder Judiciário controla o Poder Legislativo e Executivo, assim como é falaciosa a ideia de que o Executivo controla o Judiciário e o Legislativo, ou o Legislativo controlaria o Executivo e o Judiciário. Esse tema relacionado à descriminalização, ele é, na verdade, um tema multidisciplinar, porque ele envolve questões vinculadas à segurança pública, à justiça, à promoção social e à saúde pública. É preocupante quando o Supremo Tribunal Federal vem e afirma que o artigo 28 não foi recepcionado pela Constituição Federal. E eu indagaria, por que ele não foi recepcionado? No que há de inconstitucional nesse dispositivo? Na verdade, não há inconstitucionalidade alguma, muito pelo contrário, não é? Na verdade, não há sentido algum o Supremo Tribunal Federal, assumindo funções que são próprias do Poder Legislativo, resolver legislar sobre esse tema. Nós não podemos esquecer que julgado não pode contrariar o texto legal. E a opção legislativa aqui foi muito clara. Essa matéria, pela própria complexidade e abrangência dela, deveria estar sendo discutida no Poder Legislativo. Deveria estar sendo discutida por aqueles que foram eleitos pelo povo, por aqueles que respeitam a um mandato eletivo e necessariamente devem prestar contas deste mandato eletivo. Vejam, quem define quais são as substâncias proscritas não é a lei de drogas, que é uma lei penal em branco, mas sim o Ministério da Saúde, por intermédio de portaria. É por essa razão que, durante muito tempo, o cloreto de etila, que nada mais é do que a substância básica em relação ao lança-perfume, ele não foi catalogado na portaria do Ministério da Saúde. E, posteriormente, houve essa inserção. Então, eu ouço com muita preocupação a afirmação de que determinadas drogas, por serem consideradas leves, podem eventualmente ser permitidas, quando todos nós sabemos que as pessoas que acabam se tornando depois dependentes, elas ingressam exatamente com a utilização de drogas de natureza leve. Os países onde há uma postura absolutamente liberal acerca desse tema, e sempre é destacado a Holanda, eles estão repensando a sua política pública em matéria de saúde, em matéria também de liberação de drogas. É preocupante, igualmente, a discussão envolvendo quantidade de drogas, como se isso pudesse ser pautado de forma objetiva, de forma clara, a afastar eventuais traficantes
de dependentes, quando todos nós sabemos que hoje o modo como se comercializa a droga é absolutamente diferente do modo antigo, não é? A droga nem sempre é apreendida de imediato com aquele que é responsável pela sua venda, porque a mantém em um local distante ou um local de rápido acesso. Então, eu quero aqui exteriorizar, evidentemente, respeitando a posição que foi lançada por alguns ministros já, mas consignar a minha preocupação em relação a um tema tão delicado como esse, a minha preocupação com a não observância de um mandado de criminalização, que é uma ordem, uma determinação contida na Constituição Federal, no sentido de que o legislador ordinário ele não tem a faculdade, mas ele tem a obrigação de proceder ao enfrentamento de determinados temas. E um desses temas, que é muito caro ao Estado social e democrático de direito, diz respeito exatamente à política de drogas. É preocupante quando o crime organizado ele avança no nosso país, nós adotarmos eventualmente uma postura absolutamente liberal em relação à utilização de drogas, contrariando o texto legal que nada tem de inconstitucional, muito ao contrário. Esse texto legal, ele na verdade, ele aponta com muita clareza e com muita objetividade qual é o sentimento da população brasileira. Então, fica aqui registrado a minha preocupação, a minha apreensão em relação a essa matéria e do modo como ela está sendo enfrentada. Eu quero também, senhor presidente, levantar uma outra questão que me chegou ao conhecimento e gostaria de saber de Vossa Excelência quais são as medidas que estão sendo adotadas por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Vêm sendo criadas várias regionais empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem. Existem essas varas regionais em Campinas, em Sorocaba, em Ribeirão Preto, em Rio Preto, localidades. E essas varas elas são competentes para análise e julgamento de falências, de recuperações judiciais e extrajudiciais, que é matéria que o Ministério Público intervém obrigatoriamente. Essas varas criadas, elas contam com juízes titulares. A própria disciplina de atuação delas já foi definida por resoluções do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se a Procuradoria-Geral de Justiça ela pretende criar cargos fixos também para os promotores que venham atuar junto a essas varas. Porque o que chegou ao meu conhecimento é que, embora o juiz ele seja o mesmo porque nós estamos falando de um cargo que houve o provimento regular, os promotores que são designados para atuar nessas varas, eles pertencem a determinadas regiões. E nem sempre é possível dar continuidade a um trabalho que vem sendo desenvolvido, mormente nessa área, que é uma área tão complexa. Então, a minha indagação, a minha perquisição é se a Procuradoria-Geral de Justiça ela pretende ou não criar cargos de promotores de justiça para atuar junto a essas varas regionais empresariais de conflitos relacionados à arbitragem. São essas as minhas ponderações, as minhas considerações, e eu quero também desejar a todos os colegas uma excelente reunião. Doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Eu não tenho comunicações a fazer. Por amor à brevidade, eu peço vênia para cumprimentar todos que participam dessa reunião na pessoa de Vossa Excelência. Desejo um bom prosseguimento. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir Marsura. Obrigado pela concessão da palavra. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça, presidente deste Conselho. Da mesma forma, cumprimento a eminente Corregedora-Geral do Ministério Público em Exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari. Cumprimento a
nossa secretária, conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nosso decano, conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto, e cumprimento também a todos os demais conselheiros aqui presentes, pela ordem de votação, doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho e doutor José Carlos Mascari Bonilha. Cumprimento também a todos os colegas que nos assistem e aos funcionários que nos auxiliam. Quero, neste dia, neste momento também, compartilhar da preocupação externada pelo Dr. Saad e acompanhada, reforçada os argumentos pelo Dr. Giuliotti, Dr. Marco Antônio, Dr. Antônio Carlos da Ponte, em relação à questão preocupante, realmente, angustiante, como disse um dos colegas que me precederam, a respeito da liberação do porte de drogas por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. A mim me parece numa clara invasão de competência do Congresso Nacional. Fica aqui registrada a minha preocupação em relação a esse tema. Também quero parabenizar o doutor Antônio Carlos da Ponte pelo excelente artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, em relação ao Estado de Direito e também ao combate ao crime organizado. Era só isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jurandir Marsura. Com a palavra, o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Obrigado pela concessão da palavra. Saúdo inicialmente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo a excelentíssima senhora Corregedora-Geral, doutora Liliana Mercadante Mortari. Saúdo a excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem saúdo os demais integrantes deste colegiado. Quero saudar também os nossos sempre dedicados servidores e ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Eu desejo a todas e todos uma ótima reunião. Obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Com a palavra, a nossa secretária, a doutora Tatiana Bicudo. Saúdo, excelentíssimo senhor Procurador-Geral, na pessoa de quem saúdo todos os demais componentes desse egrégio colegiado. Saúdo os nossos servidores que nos auxiliam e os colegas que nos assistem. Não tenho comunicações a fazer. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o doutor Zé Carlos Bonilha. Grato pela palavra que me é conferida. Eu inicio cumprimentando Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo. Igualmente, cumprimento a Corregedora-Geral do Ministério Público em Exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, e a nossa nobre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento também os dignos conselheiros, doutores João Machado de Araújo Neto, Antônio Calil Filho, Jurandir Norberto Marsura, Antônio Carlos da Ponte, Marco Antônio Ferreira Lima, Saad Maslum e Pedro de Jesus Giuliotti. Eu também, assim como indistintamente todos nós, eu também acompanho com bastante apreensão e preocupação o julgamento em andamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 28
da Lei de Drogas. Apenas na tentativa de contextualizar, eu quero lembrar que essa questão chegou ao Supremo por intermédio de um recurso interposto pela Defensoria Pública, que questiona a constitucionalidade do artigo 28 da referida lei. E é evidente, sabemos todos nós que, em última instância, em última análise, o controle de convencionalidade, o controle de constitucionalidade cabe precisamente ao Supremo Tribunal Federal. Cada um de nós pode ter uma opinião pessoal, que não vale absolutamente nada, porque a respeito de constitucionalidade de um artigo dessa lei, a palavra final será dada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o contexto situacional, é nesse terreno que nos inserimos, e é por isso que os ministros estão votando a respeito do artigo 28. É bem verdade que essa questão, em prevalecendo a opinião já externada por alguns ministros, produzirá nefastas consequências, porque haverá muita pergunta sem resposta e, no jargão popular, muita ponta solta. A começar porque, se o Supremo reconhece que o porte para uso próprio, até determinada quantidade e não evidenciadas as circunstâncias que denotem mercancia ou comercialização, é um comportamento lícito, nós teremos aí uma atenção do Supremo em relação àquele que porta para uso próprio, mas se quem porta, se quem tem, se quem guarda para uso próprio não plantou, certamente adquiriu, certamente recebeu, certamente comprou. E há de se questionar: a venda está sendo objeto de preocupação por parte do Supremo? Não. Então, nós teremos a ilicitude na venda, no fornecimento, na doação, na entrega, e a eventual licitude na guarda, no porte para consumo próprio. Então, nós teremos uma situação absolutamente híbrida, anômala, em que se tolera o uso, tolera-se o porte para uso próprio, mas a venda, a comercialização está penalizada, está criminalizada. Isso, evidentemente, não resolve a questão. Por isso, esse debate deve ser travado no foro competente, que é o Congresso Nacional, que, por intermédio do processo legislativo, com realização de oitiva das comissões, audiências públicas e oitiva da sociedade, pode perfeitamente estabelecer parâmetros, valendo-se eventualmente até mesmo do instituto do plebiscito. E em se entendendo o parlamento que se deve aqui no Brasil tolerar o porte para uso próprio, com o que eu pessoalmente sou contrário, evidentemente que será produzida uma lei que regule não só o porte como a venda. Os países que optaram por tolerar esse consumo, como, por exemplo, Portugal, Uruguai, estados como, por exemplo, Oregon, nos Estados Unidos, se preocuparam previamente em dotar-se de uma estrutura consentânea adequada para que isso seja implementado. Nós temos aqui no Brasil o Sistema Único de Saúde, o SUS, deficitário, que mal consegue absorver as demandas que são apresentadas pelos consumidores das chamadas drogas lícitas, álcool e tabaco. É de se indagar: o Sistema Único de Saúde está em condições de absorver uma nova demanda por conta de eventual fomento ao uso na liberalização do consumo próprio? A resposta imperiosa é negativa. Então, nós teremos aqui que nos ocupar com inúmeras estruturas que devem preceder a decisão eventual de tolerância de determinado consumo. Não se diz
como será feito o fornecimento dessa droga? Onde quem vai consumir, que não tenha plantado, vai adquirir? Há indicação de pontos, de locais em que o consumidor deve se dirigir para comprar? Há um controle de quem pode comprar? Menor de 18 anos, maior de 18 anos? Há um cadastro dessas pessoas? Elas podem comparecer diariamente? Qual é a quantidade que ela pode adquirir eventualmente para o seu consumo? Então, há, evidentemente, muitas perguntas que serão feitas hoje sem resposta, acaso o Supremo Tribunal Federal, exercendo sim a sua competência de controle de constitucionalidade, opte por tolerar o uso dessa substância, da maconha. Inicialmente, estamos a tratar de maconha. E aí é de se indagar, mas pode o Supremo estabelecer a quantidade? Pode o Supremo quantificar? É possível consumir desde que não ultrapasse 25 gramas ou 60 gramas? A mim me parece, com todas as vênias, que essa matéria deve ser tratada no foro adequado, que é o Parlamento, que é o Congresso Nacional. Deputados federais e senadores da República receberam um mandato que foi outorgado pelo voto popular e tem ali, evidentemente, toda a condição para se debruçar sobre esse tema e saber o que a população brasileira espera em relação a esse artigo 28 da Lei de Drogas. Portanto, evidentemente que todos nós aqui temos ponderações e aqui não se esgota a discussão, o debate, mas apenas se apresentam pálidos traços a respeito da preocupação com as nefastas consequências que poderão advir acaso seja julgado inconstitucional, não recepcionado pela Constituição, o artigo 28. Todos temos opiniões, especialistas na área terão subsídios a oferecer. Agora, é importante que o Ministério Público, sim, acompanhe esse tema. Eu sei que o nosso presidente desta sessão, procurador-geral, já fez a sustentação oral nesta causa. Assim como fizera antes o então procurador-geral, quando iniciou esse julgamento, Dr. Márcio Elias Rosa, também sustentando tese contrária à descriminalização do artigo 28. Então, o Ministério Público, pelos seus chefes, tem se manifestado contrariamente, salvo engano da minha parte, é a segunda ocasião em que se apresenta uma sustentação oral perante o Supremo. Mas há que se reconhecer a competência e a autoridade do Supremo para decidir a respeito de constitucionalidade de um artigo, até porque fora provocado por intermédio de recurso apresentado pela Defensoria Pública. As questões são inúmeras, o terreno é absolutamente complexo, há muitas facetas a serem abordadas. Mas, evidentemente, todos nós devemos acompanhar com muita atenção e fixar um posicionamento que seja institucional. Mais do que opinião pessoal de cada um, todos nós aqui devemos cega obediência ao que está previsto na lei. E o controle de constitucionalidade da lei é realizado, assim no Estado Democrático de Direito instituído aqui no nosso Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, esse tema deva ser levado, ainda que tardiamente, quem sabe o Congresso Nacional agora se sensibilize com a decisão já iniciada no Supremo e cuide se debruçar sobre esse tema e legislar sobre essa matéria. Se a opção com a qual eu sou contrário, volto a dizer, fora de tolerância do consumo para uso próprio, diversas outras questões que envolvem poderes executivo, legislativo, devem ser adotadas, como foram adotadas em todos os países que tiveram a escolha, antes de descriminalizar ou despenalizar o consumo próprio, há uma série de atenção que deve ser tomada. E isso não se vê acontecer aqui, razão pela qual é, sim, objeto de enorme preocupação
esse encaminhamento dado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço pela atenção e a oportunidade de me manifestar e devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado. Doutora Liliana Mercadante Mortari, por favor, nossa corregedora. Boa tarde, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os integrantes deste colegiado, bem como todos os servidores que nos propiciam a realização da reunião e, igualmente, aqueles que nos assistem à distância. Brevemente dizer que o doutor Motauri aqui não se encontra, porque nesta semana iniciamos 2 correições ao mesmo tempo, já programadas, uma no GAEMA do Litoral Norte, para onde o doutor Motauri se dirigiu ontem, e hoje já de retorno, está em outro compromisso, e o GAECO de Guarulhos, para onde me dirigi eu ontem, e hoje pela manhã, quando pudemos assistir a uma palestra do Dr. Jorge Assaf Maluli, aí contamos com a presença de muitos dos integrantes da promotoria de Guarulhos, um evento bastante proveitoso, e ainda na ocasião pude encontrar 2 promotores de justiça, irmãos do nosso conselheiro, Dr. Saad Maslim, enriquecendo ali a nossa reunião. Na verdade, não tenho outras informações e agradeço a palavra. Obrigado, doutora Liliana Mortari, nossa corregedora. Rapidamente, com relação, pela ordem aqui, de trás para frente, com relação às varas empresariais que estão sendo criadas pelo Estado, a Procuradoria-Geral tem debatido com os colegas qual é o melhor caminho para o encaminhamento dessa questão, se a criação de cargos ou se a distribuição nas respectivas sedes de circunscrição. Isso, por enquanto, tem sido objeto de debate, a Corregedoria tem participado conosco, sempre com o intuito de trazer a melhor prestação de serviços na busca do interesse público, procurando, claro, priorizar a boa gestão da instituição, criando cargos onde isso for necessário, não criando onde não for necessário. É nesse sentido que estamos trabalhando, por enquanto não criamos cargos ainda, porque não houve necessidade, mas estamos estudando, há casos pontuais em que talvez isso seja necessário. Então, por enquanto, em estudos e em diálogo e debate com os colegas das respectivas promotorias. Com relação ao auxílio-acervo, doutor Marco Antônio, os estudos, obviamente, terminaram. Eu estive com o ministro Bruno Dantas na semana passada, muito preocupado com a questão que está naquele Tribunal de Contas da União relacionada ao auxílio-acervo. Tivemos uma longa conversa e essa decisão deverá sair em alguns dias aqui por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu apenas pontuo, porque é importante destacar, na verdade, o MP da União não implantou o auxílio-acervo. Eles fizeram uma regulamentação, mas ainda, de fato, não foi implantado por conta desta pendência no Tribunal de Contas da União. Mas essa decisão deve sair brevemente. A nossa ideia de regulamentação está pronta, mas a decisão efetivamente sairá em alguns dias. Com relação à decisão do Supremo, o conselheiro Bonilha já pontuou, né? Esse é um caso em que nós já nos manifestamos lá atrás, não é? Houve uma sustentação oral do então Procurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Naquela oportunidade, o doutor Márcio pontuou que o Ministério Público de São Paulo era contrário ao encaminhamento que já se anunciava no ano de 2015, foram juntados memoriais e tudo mais, e nós estamos, sem sombra de dúvida, acompanhando com preocupação esse tema, porque por mais que se possa defender, não é o meu caso, mas por mais que se possa defender liberação de alguns tipos de droga e essa questão da quantidade, a verdade é que eu acrescento um dado, para além dos vários que já foram colocados aqui pelos eminentes conselheiros que nos antecederam. Um deles é a extrema vulnerabilidade social que o nosso país ainda apresenta,
e a importância de um trabalho, de uma campanha muito forte com relação aos malefícios das drogas. Liberar qualquer tipo de droga ou fazer uma interpretação que acarrete essa liberação, como é o caso, em questão de constitucionalidade, que eu também não concordo, não acho que é inconstitucional a lei de drogas em nenhum aspecto, isso poderia empurrar jovens, e em especial jovens em situação de vulnerabilidade social, para o consumo e efetivamente não trazer um resultado positivo. Então, eu me associo à maioria dos conselheiros que nos antecederam nesse tema, né? Pontuando que a Procuradoria-Geral de Justiça estava no Supremo Tribunal Federal uma semana atrás, oportunidade da qual nos entrevistamos com vários dos ministros. Hoje participamos de um almoço com o ministro Barroso, na Pamages, aqui, uma palestra do ministro Barroso, um almoço muito interessante, muito importante, falando de poder judiciário, oportunidade na qual tratamos desse tema também, externamos a nossa preocupação. O mesmo está, sim, acontecendo no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, que, contudo, não tem, neste momento, não vai se manifestar de forma expressa, até porque ainda não há uma decisão. Ao que se sabe, o ministro Gilmar devolveu, sugeriu pauta para o dia 16, pauta, ao que sei ainda, não consegui ver, não sei se já temos uma notícia, não foi confirmada para o dia 16. De todo modo, me associo nas preocupações. O que o Ministério Público de São Paulo, no âmbito jurídico, podia fazer, já foi feito e está sendo feito, e, no momento oportuno, se o caso, até nos manifestaremos de forma mais contundente. É, de fato, um problema sério que estamos enfrentando, mas haveremos de encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções neste campo, neste tema muito difícil para todos nós. Dando sequência aos nossos trabalhos, primeiro item da pauta, relatório de pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado número 127.657/23, interessados doutores Richard Gantos Encinas e André Luiz Brandão, promotores de justiça designados para atuarem no CyberGAE. Relator é o conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, que está com a palavra. Senhor presidente, os colegas foram autorizados a participarem desse encontro em Washington e apresentar o relatório da atividades, de várias atividades que eles participaram lá em Washington. Eu entendo, então, assim, cumprindo o artigo 175 do nosso regimento interno. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Podemos aprovar? Podemos aprovar o voto do doutor Giuliotti. Com isso, quero crer, tenhamos encerrado a primeira etapa desta reunião. Eu peço licença para deixá-los, mais uma vez, sob a presidência do nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto, a quem, mais uma vez, cumprimento. A doutora Liliana vai permanecer. Se houver necessidade, depois. Obrigado. Obrigado. Colegas, boa tarde. Muito obrigado, doutora Liliana. Eu quero aqui desejar aos senhores conselheiros, a doutora Tatiana, a doutora Liliana, que também vai sair, a todos os demais que permanecerão no contexto desta reunião colegiada, que tenham uma boa segunda metade desta terça-feira, desta reunião, e adiantando, tenham também uma boa segunda metade desta semana, com muita saúde, muitas felicidades e muita energia para trabalharmos cada vez mais e melhor pelo nosso Ministério Público. Agradeço uma vez mais aos nossos companheiros colaboradores que estão conosco, aqueles que nos assistem. Voltaremos na próxima terça-feira. Passo a presidência do doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado pelas palavras, senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, e também agradeço a sua participação, bem como da eminente Corregedora-Geral, doutora Liliana Mercadante Mortari, cuja presença sempre abrilhanta as nossas sessões. E, então,
iremos dar continuidade. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Doutor João, há 2 pedidos de assistência e depois há 5 destaques. Então, podemos passar para o próximo link de julgamentos? Eu acredito que sim. Sim, sim. Pois não. Então, passaremos agora ao próximo link. Sim, e aí entraremos com os julgamentos de pedidos de assistência. Pois não.